Boa noite, bem-vindos a mais um especial Autárquicas 2013, que desta vez tem como convidado José Manuel Ribeiro, candidato do Partido Socialista à Câmara Municipal de Valongo. Boa noite, muito bem por ter aceito aqui o convite do nosso programa para estar aqui presente e falar dos seus argumentos nesta candidatura. E eu lanço-lhe já um repto para que se apresente. Quem é José Manuel Ribeiro? José Manuel Ribeiro é um valonguense de 41 anos, casado, com 2 filhos, que já desempenhou muitas funções profissionais e políticas. Sou autarca há 16 anos no Concelho de Valongo e que não me resigno com a situação a que chegou o meu Concelho. O meu Concelho está hoje na Liga dos Últimos, como muitas pessoas sabem, e nós não nos resignamos, eu em particular não me resigno com essa situação, e por isso é que me disponibilizei para ser novamente candidato a Presidente da Câmara da minha terra. Quando fala desta questão da Liga dos Últimos, de que é que tem vindo a padecer o Concelho nestes tempos? Essa é, aliás, a imagem que muitas das pessoas que estão atentas ao Concelho de Valongo e muitos dos valonguenses têm, infelizmente. É um Concelho considerado com pouco peso político, pouca visibilidade política, uma Câmara que está falida, uma Câmara que teve que recorrer à linha de empréstimos do Governo. E, portanto, esse é o grande problema neste momento. Noutros indicadores, Valongo está claramente hoje na cauda da área metropolitana do Porto. E não tinha que ser necessariamente assim. Perante esse cenário negro, quer avançar na mesma com esta candidatura? O que é que o leva a querer estar à frente do Concelho? Hoje ser autarca é só dificuldades, porque o atual Governo, encarrega-se de criar imensas dificuldades às autarquias. E, portanto, só é autarca hoje quem tem muita paixão, muito amor pela sua terra. Eu acho que é possível que Valongo saia desta situação, é possível que Valongo se afirme na região, no país, como uma comunidade muito, muito transparente, uma comunidade mais sustentável, uma comunidade mais solidária. Nestas áreas nós podemos distinguir-nos, noutras não temos o controle das variáveis, mas nestas só depende de nós. Mas aquilo que motiva é isso, porque não é necessariamente as facilidades. Ser Presidente de Câmara é muito difícil hoje. Mas também é importante que haja um Presidente de Câmara, uma pessoa que queira, que se empenhe em dar mais esperança aos cidadãos, que consiga colocar as contas na ordem, que consiga gerir com transparência, que consiga gerir com sustentabilidade, que faça pedagogia na forma como gera um município, porque isso também dá esperança aos cidadãos. Os cidadãos esperam isso hoje de um autarca, que lhes dê esperança. Mas a nível de argumentos, quais vão ser os pilares da sua candidatura? O que é que tem para apresentar? Eu, no início deste ano, quando tornei pública a candidatura à Câmara de Valongo, informei os cidadãos da minha terra que iria avançar com um processo amplo, um processo longo de auscultação. Estamos neste momento a fazer isso no terreno. Já fomos visitar associações, empresas, contactos com cidadãos, com cidadãs, mas há aqui 3 pilares que são fundamentais, que é a questão da transparência, a questão da sustentabilidade e a questão da solidariedade. Nós apostamos, um projeto do PS terá sempre como sustentáculo estas questões. E, portanto, estes são os grandes, digamos assim, os grandes pilares da nossa futura argumentação. Queremos, naturalmente, apresentar um programa que seja um programa bem construído, um programa que resulte dos cidadãos, que seja, no fundo, construído de baixo para cima e não ao contrário. Portanto, e a seu tempo faremos a apresentação desse conjunto, desse contrato de governação local. Mas após ter ouvido os cidadãos, já deve ter ouvido ao longo deste tempo, como é que tem sido, quais é que têm sido os anseios da população? O que é que lhe parece que há a melhorar em Valongo? Valongo é hoje um concelho com imensos problemas. Valongo é um concelho onde existem muitos fenómenos da exclusão. É um concelho onde existe um elevado número de desempregados. É um concelho onde pouco se tem feito para apoiar as empresas. Não tem havido muita captação de empresas para o Concelho de Valongo. Portanto, é um concelho com imensos problemas. Daí a necessidade de irmos ao terreno e auscultar muito bem e ouvir o maior número possível de parceiros, porque as associações, as empresas, os cidadãos são parceiros. Têm que ser parceiros. Não têm sido parceiros nos últimos anos. Eu dou-lhe um exemplo de como em Valongo pouco se acredita nas pessoas. Em 20 anos, esta gestão nunca quis ouvir os cidadãos. Por uma coisa tão simples como o orçamento participativo. Nunca se fez, no Concelho de Valongo, em 20 anos, um exercício de orçamento participativo. E quem não pergunta algo tão simples aos cidadãos como onde quer, o que é que acha que deve ser prioritário naquilo que é o gasto municipal, é porque não acredita nos cidadãos. Essa é uma marca e, portanto, voltando à sua questão,
Nós entendemos que é muito importante nesta fase auscultar aquilo que são os aliados, os nossos aliados, as forças vivas, e depois construir um projeto, uma proposta de governação local que seja ajustada, que seja real. Os cidadãos hoje não toleram a promessa pela promessa e, portanto, o PS não vai cair nesse erro. Vamos fazer um programa que seja muito sério, muito verdadeiro e muito ajustado àquilo que são os anseios dos cidadãos. Também para voltarem a acreditar nos políticos e naquilo que lhes prometem? Esse é um desafio de todas as candidaturas. Esse, aliás, eu acho que é o grande obstáculo a todas as candidaturas. É ganhar novamente a confiança dos cidadãos. Os cidadãos começam a não acreditar nos políticos, começam a não acreditar nos partidos políticos, porque também não aceitam, e aí está a questão que me colocou anterior, nós, para sermos respeitados, temos que respeitar aquilo que são os compromissos que assumimos. Os cidadãos deixam de acreditar nos políticos e nos partidos políticos quando lhe prometem algo e depois não cumprem com aquilo que é a promessa inicial. Daí a responsabilidade de fazer um programa muito bem feito. E é nisso que estamos nesta fase. Eu ia-lhe colocar esta questão, que é assim, perante este cenário tão negro, considera que estas eleições autárquicas são a última oportunidade que os políticos têm de demonstrar que a política é uma atividade decente, que é uma atividade que está ao dispor da população? Considera que é uma última oportunidade? Não, eu acho que existem muitas oportunidades. Os políticos têm sempre... Há políticos bons e há políticos maus. Há sempre bons e maus exemplos. Portanto, é mais uma oportunidade, é mais um ato eleitoral onde temos que melhorar muito aquilo que é negativo. Portanto, é assim que eu leio as eleições. Eu acho que os cidadãos são muito inteligentes na forma como votam. Têm sido muito inteligentes na forma como votam. E, portanto, nós temos que respeitar isso. O que os políticos e os partidos políticos e todos aqueles cidadãos que querem participar na vida política devem fazer é respeitar os cidadãos. Fazer as coisas com seriedade. Não prometer aquilo que sabem que não podem cumprir. Fazer programas bem feitos. E para isso tem que ouvir os cidadãos. Muitas vezes não os ouvem. Também considera que o fato de ser Presidente da Comissão Política Conselhia do Partido Socialista de Valongo acaba por ser uma mais-valia para esta sua candidatura? Considera que está mais preparado para levar avante? Eu sou o Presidente da Conselhia do PS já há 3 anos. Já fui candidato à Câmara em 2001. Já desempenhei muitas funções. Fui deputado, fui Presidente do Instituto de Defesa do Consumidor. E, portanto, eu sinto que estou muito preparado para as funções de Presidente de Câmara. Mas é como lhe digo, ser Presidente de Câmara hoje é viver com muitas dificuldades, porque esta nova legislação que está a ser aprovada, lei dos compromissos, alterações que se prevêem naquilo que são as competências das autarquias, alterações na lei das finanças locais, é só dificuldades. Não imagina, é só dificuldades. E é horrível querer ajudar os cidadãos, querer ajudar as coletividades, querer ajudar as escolas e, por vezes, debatermos com dificuldades legais, com limitações. E, portanto, esse é hoje o quadro. Este é o quadro que temos pela frente. E qual é a sua opinião relativamente exatamente à questão da lei dos compromissos? Uma questão que tem levado muitos autarcas a porem as mãos à cabeça, mas há quem veja que a lei dos compromissos apenas castiga quem não soube gerir bem o dinheiro público. Qual é a sua opinião? Não é verdade. Essa é uma lei, eu acho que é uma lei desenhada por pessoas que não têm, talvez, um contacto com a realidade do terreno. Eu não queria estar a perder muito tempo, mas dou-lhe um exemplo. No caso de uma catástrofe, a lei dos compromissos não funciona. Ou funciona com alguma dificuldade. Existe um conjunto de exemplos que demonstram que é uma lei mal desenhada. As leis são boas se permitirem um bom desempenho dos organismos, um bom desempenho de quem representa os cidadãos. Quando as leis criam obstáculos artificiais que prejudicam os cidadãos, não são boas leis. Esta não é uma boa lei. Assim e é a opinião generalizada de todos os partidos sobre a lei dos compromissos, como sabe. E relativamente à questão também da reforma administrativa local, é um disparate? No caso de Valongo, eu acho que isto é uma teimosia, sabe? É uma teimosia do ministro Miguel Relvas e do PSD, porque no nosso caso até fomos enganados. Valongo, o Conselho de Valongo, quando foi público o documento verde, que era um documento eminentemente de discussão pública, dizia algo tão simples como: Valongo é um concelho equilibrado, não é necessário mexer nas freguesias do concelho. Entretanto, houve ali uma mudança,
para a lei e fomos confrontados com a necessidade de agregar freguesias. O que está a ser feito contra a vontade das populações de Sobrado e de Campo. É uma agregação completamente artificial, não desejada, e que, em vez de criar as condições para a união dos cidadãos dentro de um concelho, cria as condições para exatamente o contrário, para os problemas, para a desconfiança. Esse é um exemplo claro. No nosso concelho temos um exemplo claro daquilo que é a teimosia na política, daquilo que não deve acontecer. E, portanto, somos um pouco também vítimas desta teimosia da parte do ministro Miguel Relvas e do PSD, que querem ficar na história com esta questão das freguesias, que não tem poupança nenhuma, não traz nenhuma mais-valia para os cidadãos, questões que estão mais do que debatidas e todos os cidadãos já perceberam. Voltando à sua candidatura, neste caso, quem considera que será o seu maior opositor? Eu julgo que o maior opositor, neste momento, da candidatura do Partido Socialista é exatamente a desinformação, a desconfiança que existe junto dos cidadãos pelo processo político, no seu todo, pela escolha. Esse é que é o grande desafio. Há uma forte vontade de mudança em Valongo. Nós sentimos isso nas ruas, sentimos isso nos contactos que temos vindo a fazer. As pessoas querem mudar. Ao fim de 20 anos, acham que o ciclo fechou e que devemos todos coletivamente arrancar com um novo ciclo. Mas também sentimos essa desconfiança da parte dos cidadãos. Acho que esse é que é o grande desafio neste momento. E ao escutá-los é a solução exatamente para... Ao escutá-los é um passo importante. É uma forma de os respeitar, ouvindo-os. As pessoas querem, por vezes, só ser escutadas. Só isso. Dizem-nos. Nós queremos ser escutados. Isso dizem-nos com muita frequência. E eu, o que lhe perguntava também é como é que viu a renúncia de Fernando Melo à Câmara Municipal? Eu acho que o Dr. Fernando Melo, após 19 anos, percebeu o estado em que a Câmara estava e está. A Câmara Municipal de Valongo é uma Câmara que teve que ser intervencionada. No fundo, teve necessidade de pedir um empréstimo de 16 milhões de euros. Aliás, é um dos maiores empréstimos no âmbito do PAEL, para pagar dívidas. É uma Câmara com imensos problemas internos. A questão das PPPs em Valongo, a questão da PPP do estacionamento de duração limitada em Irmesinde e Valongo, a questão da concessão da água a uma empresa privada. Hoje está-se a descobrir uma série de más opções de gestão que eu compreendo, portanto, que levam, talvez, ou que tenham levado à decisão de renunciar ao mandato. E, portanto, mas é também uma constatação de que falhou, de que não conseguiu alcançar os objetivos de colocar Valongo numa posição mais cimeira no âmbito da área metropolitana do Porto. Mas não o preocupa herdar uma Câmara que tenha essa carga tão pesada? Estou preocupado, naturalmente. Ninguém conhece muito bem a situação da Câmara Municipal de Valongo. Só quem gera a Câmara hoje é que tem uma noção muito plena daquilo que é a Câmara Municipal, daquilo que são os problemas da Câmara. A primeira decisão que tomarei quando for eleito Presidente de Câmara é, naturalmente, fazer um levantamento exaustivo do estado em que está a Câmara. Mas eu estou convencido que temos tudo para que Valongo consiga reposicionar-se no seio da área metropolitana. Temos quase 100 mil habitantes, uma localização ótima, muito estratégica no âmbito da área metropolitana do Porto, e temos imensas tradições e património, mais-valia. E a Câmara Municipal é sempre possível, com criatividade, é sempre possível reposicionar, é sempre possível conseguir sucessos. Portanto, é uma questão de mudar de gestão, mudar de atitude. Eu acho que o problema da Câmara de Valongo também é mesmo esse, é mudar de caras para acabar com alguns vícios. Portanto, estou confiante, naturalmente, respondendo à sua questão. E rodeando-se, à volta, aliás, do Conselho, considera que é importante manter uma boa relação com os concelhos limítrofes, considera? O Concelho de Valongo tem boas relações com os concelhos limítrofes. Agora, tem pouca capacidade para convencer os parceiros para aquilo que são questões fundamentais. Veja, Valongo tem um património ambiental, um património natural que é de facto reconhecido. Serra de Santa Justa e Pias, durante anos considerado o pulmão da área metropolitana do Porto. Mas não foi capaz, a gestão atual não foi capaz de convencer os seus parceiros da importância de criar um parque metropolitano, de juntar aquilo que é o território de Valongo a outros territórios e dali nascer um espaço verde metropolitano, por falta de capacidade política. Portanto, a relação é ótima, agora é preciso reforçar e é preciso ganhar com uma nova relação, é preciso abrir um novo ciclo de relacionamento de Valongo com os concelhos limítrofes. Porque temos a ganhar com isso, nós, Valongo, e a área metropolitana.
Mas como é que vão ganhar peso quando estamos a falar também do Porto, Convencer, Matosinhos? vou-lhe dar um exemplo, vou-lhe dar um exemplo, convencer os parceiros, os nossos vizinhos, aqueles que partilham de um património natural muito vasto e avançar para um projeto metropolitano. Eu defendo que Valongo e Gondomar, para ser muito preciso, Valongo e Gondomar comecem imediatamente a construir condições para que naquela área nasça ali um parque metropolitano. Hoje aquela área é uma área de proteção local, porque não houve capacidade política para convencer a área metropolitana, nenhum dos parceiros na área metropolitana, para que fosse não uma área de proteção local, mas uma área de proteção metropolitana. Porque uma área de proteção metropolitana pode ter acesso a outros meios financeiros, até de âmbito comunitário, e dali nascer um polo de desenvolvimento, um polo que atraia visitantes, um polo que estimule atividades económicas, portanto, que traga riqueza, basicamente. Isto é um mero exemplo daquilo que podia ser feito com outro registro no relacionamento da Câmara de Valongo com outros municípios limítrofes. Mas há pouco também disse que um dos maiores problemas de Valongo também se prendia com o desemprego, como acontece na generalidade do país. Tem alguma ideia em concreto de forma a fomentar o emprego no concelho? O Concelho de Valongo, os últimos dados que temos apontam para a existência de cerca de 10 mil desempregados. Na semana passada, ou há 2 semanas, ficámos muito preocupados porque fomos alertados por uma operação de limpeza dos cadernos, através do envio de cartas, e estamos muito preocupados com isso, porque é bom ter sempre uma ideia do número real de desempregados. Não sabemos qual é o efeito dessa limpeza de cadernos, mas o último número oficial que temos é que existem cerca de 10 mil desempregados. E é um concelho onde o município, nos últimos anos, nos últimos 20 anos, a gestão atual, poucas empresas conseguiu atrair ao Concelho de Valongo. Tendo nós, no Concelho de Valongo, aquela que é considerada a zona industrial mais estratégica da área metropolitana do Porto, que é a ZIC, a Zona Industrial de Campo. Portanto, essa é uma área onde terá que haver uma grande mudança na Câmara de Valongo. Nós temos de ser capazes de atrair empresas. Nós tivemos uma oportunidade no último ano e meio, surgiu a oportunidade da instalação de uma plataforma logística do Grupo Jerónimo Martins. Um grupo sério, cotado em bolsa, todos os partidos acederam, no fundo, às vantagens dessa proposta. Neste momento, tememos muito, porque não sabemos, por desconhecimento, a Câmara não dá essa informação, não sabemos se vai ou não instalar-se no Concelho de Valongo essa unidade da Jerónimo Martins. Estamos a falar de 700 e muitos postos de trabalho, um investimento avultadíssimo. Perder esse investimento para o Concelho é um desastre. Portanto, este é um bocadinho o quadro. Só com o emprego, só com a atração de empresas é que conseguimos combater o desemprego e também os fenómenos da exclusão social. E qual é a sua noção de presidente ideal para o Concelho de Valongo? Acho que não há presidentes ideais. Eu acho que há presidentes que sejam sérios naquilo que são os compromissos que assumem com os cidadãos. E, sobretudo, o Presidente de Câmara tem que ser uma fonte de esperança por tudo o que faz. Quer para os funcionários. Um Presidente de Câmara tem que ser um exemplo para os funcionários, uma pessoa que seja um referencial, mas também para os cidadãos. E que, na sua ação, perceba sempre como é que dá esperança às pessoas, às famílias, às empresas, às coletividades. Se um Presidente de Câmara fizer isso, é um bom Presidente de Câmara. Se é ideal ou não, não lhe sei responder, mas se fizer isso, é um excelente Presidente de Câmara. E como é que tem sido a reação dos habitantes quando sabem da sua candidatura? O que é que parece? Muito boa. Temos recebido muitas mensagens de apoio. Estamos a ser muito bem recebidos por todas as coletividades, todas as empresas e outras entidades que nos têm recebido. Nós iniciamos estas atividades de pré-campanha cedo, porque, veja, nós não temos a máquina da Câmara para usar para efeitos eleitorais. A verdade é que quem está a desempenhar funções está sempre permanentemente em campanha eleitoral. E, portanto, sendo o Concelho de Valongo um concelho onde residem quase 100 mil habitantes, era muito importante sair cedo para o terreno, para termos tempo para escutar, para entrar em diálogo, para ouvir aquilo que nos querem dizer. E tem sido muito aquilo que nos têm feito chegar. Mas se já se candidatou antes e acabou por não conseguir, o que é que acha que tem agora de mais que vai conseguir chegar à Câmara? Tenho mais experiência, muito mais experiência. Estou convencido que o ciclo é o ciclo da mudança. Acho que 2013 vai ser o ano da mudança no Concelho de Valongo. Por isso é que estou muito esperançado que vou ser o próximo Presidente da Câmara Municipal. E de todo o seu percurso, do que é que mais se orgulha enquanto político? Eu orgulho-me, sabe, eu fui deputado na Assembleia da República e orgulho-me muito de ser o autor
e a pessoa que lutou por uma lei que é a Lei 6 de 2011, a Lei da Arbitragem Necessária. Muitos cidadãos não sabem, mas eu sou o autor da lei que lhes dá um poder imenso de poderem obrigar qualquer prestador de serviços públicos essenciais a acatar uma decisão de um tribunal arbitral. Dei um contributo muito real, muito prático, para que houvesse muito maior acesso à justiça. Tenho muito orgulho do que fiz quando fui deputado. E uma luta muito difícil, devo-lhe dizer. Na altura, apercebi-me dessa falha e, portanto, através de uma alteração na lei dos serviços públicos essenciais, foi dada essa possibilidade a qualquer cidadão que tenha um conflito de consumo envolvendo serviços públicos essenciais, água, luz, comunicações eletrónicas, um conjunto de serviços que, no caso de não conseguirem resolver o seu conflito por uma via normal, podem recorrer a um centro de arbitragem e conseguir uma decisão que tem que ser acatada pelo prestador de serviços. Isso deixa-me muito orgulhoso, porque, no fundo, é dar um contributo para que haja mais equilíbrio na relação entre um cidadão ou uma família e um prestador de serviços públicos e essenciais. No fundo, dar mais acesso à justiça. Essa até hoje, é de facto uma medida que me dá muito orgulho, por ter sido o autor e quem combateu durante quase um ano na Assembleia para conseguir aprovar. E foi aprovada por unanimidade esta alteração da lei. E acha que os portugueses estão a par dos benefícios dessa lei ou às vezes não estão informados o suficiente para saberem defender em determinadas Há situações? Cada vez mais cidadãos que têm presente os centros de arbitragem, que conhecem bem a mudança que isto trouxe nos centros de arbitragem, e muitos cidadãos hoje estão cada vez mais informados, cada vez mais capacitados. Essa também é uma tarefa da Câmara Municipal, é conseguir capacitar os cidadãos, dar-lhes mais poder. É bom que os cidadãos tenham muito poder, porque quanto mais exigentes forem os cidadãos, melhor é o desempenho dos organismos que servem os cidadãos. Se o grau de exigência for menor, por vezes o desempenho do organismo também não é o mais desejável. Portanto, eu acho que esta alteração na lei é hoje conhecida, não digo que seja conhecida de todos os portugueses, mas é muito conhecida. Até porque há muitos centros de arbitragem e há muita gente que sabe que houve essa alteração. Não sabem que sou o autor, se essas coisas perguntou-me. Eu digo-lhe com muita sinceridade, esta é de facto a medida que me deixa muito orgulhoso, na minha passagem pela Assembleia da República. E como é que acha que os portugueses vão votar agora quando chegarem às urnas? Vão votar, como sempre, com muita inteligência. Acha que quando diz com muita inteligência, como que é que vão votar de acordo com aquilo que é... Acho que vão castigar o que tem corrido mal ou porque acreditam nas ideias dos restantes partidos? Repare, eu acho, falando pela candidatura que lidero, eu quero vencer as eleições porque tenho o melhor programa e os melhores candidatos. E se todos fizerem isso, só têm que esperar uma decisão da parte dos cidadãos. Os cidadãos portugueses, os eleitores, o povo português tem provado, desde que vivemos em democracia, que vota de forma inteligente. E, portanto, vai novamente votar dessa forma. Vai fazer uma avaliação, município a município, e vai decidir. Quem estiver satisfeito, se a maioria estiver satisfeita com uma determinada governação local, mantém essa governação local. Se a maioria não estiver satisfeita e entender que é momento de abrir um novo ciclo, vai naturalmente dar força à alternativa, e nesse aspecto estou muito esperançado que serei Presidente da Câmara, porque estou convencido que os cidadãos do meu concelho querem uma mudança. Portanto, é assim que eu encaro o próximo ato eleitoral. Mesmo para terminar, só lhe perguntava como é que tem visto este tumulto que tem assaltado o país com estas manifestações. Como é que acha que deve ser a reação do Governo? Dizia-lhe no início, os cidadãos reagem quando ninguém lhes explica. E, portanto, este movimento de contestação tem muito a ver com o facto dos cidadãos não compreenderem grande parte daquilo que é a ação política do Governo. E reagem através de manifestações. Portanto, é assim que eu leio. E nós devemos estar muito atentos aos sinais destas manifestações. Têm que ser lidos com muita inteligência, porque se não forem lidos com inteligência, depois podemos entrar num caminho bastante perigoso, que não serve o país, seguramente. Não serve ninguém. Muito obrigado. Muito obrigada. Boa noite por ter estado aqui presente. É desta forma que nós terminamos. Até para a semana.